Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oração de submissão ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu vos adoro. Esclarecei-me, guiai-me, fortificai-me, aconselhai-me. Dize-me o que eu devo fazer. Dai-me as vossas ordens. Eu desejo me submeter a tudo o que desejardes de mim e aceitar tudo o que permitistes que me aconteça. Fazei-me conhecer somente a vossa vontade. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. O povo permanecia lá olhando os chefes. O povo permanecia lá olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: "As outros salvou, que salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o eleito." Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." E havia uma inscrição acima dele: "Este é o rei dos judeus." Um dos malfeitores, suspensos à cruz, o insultava, dizendo: "Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: "Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal." E acrescentou: "Jesus, lembra-te de mim, quando vieres com teu reino." Ele respondeu: "Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, encerrando o ano litúrgico e celebrando a vossa realeza, estamos diante de um texto do Evangelho de São Lucas, que nos relata um trecho da vossa crucificação. Foi o maior ato de amor que o Senhor fez por nós. O Evangelho nos traz dois grupos de pessoas: os chefes e os soldados que zombavam, caçoavam e te insultavam, dizendo: "Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo." E o bom ladrão que faz um pedido que ecoa em nosso coração hoje: "Jesus, lembra-te de mim." Queremos, Senhor, ser como São João Apóstolo para o vosso coração, oferecendo um amor fiel para reparar por aqueles que fogem da vossa face eucarística, por aqueles que não suportam permanecer em vossa presença, próximos do vosso coração. Queremos consolar-te, amar-te, quando o amor dos nossos irmãos esfriar, esperar em ti quando a confiança dos outros estiver abalada, e permanecer fiel a ti quando a fé de alguns estiver sendo testada. Esse, Jesus, é o primeiro desejo do nosso coração. Quando encerramos o ano litúrgico, nós queremos ser seus consoladores. Nós queremos ser o coração reparador. Nós queremos poder te oferecer tudo isso que eu acabei de te dizer. Esse é o desejo, não é só do meu coração, mas é de todos que estão aqui na vossa santíssima presença. Mas há uma frase, Jesus, há uma frase desse Evangelho que ecoou no nosso coração. Como bom ladrão,
eu queria te pedir, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, Jesus. Tanta situação difícil. Eu quero te pedir, Jesus, lembra-te de mim. Quando o medo quiser me paralisar, quando o cansaço pesar meus ombros, quando eu não souber para onde ir, lembra de mim quando minhas escolhas não forem as melhores, quando eu me afastar do teu caminho, quando eu esquecer quem sou diante de ti. Jesus, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Jesus. Mas sobretudo, Senhor, lembra-te de mim, com a tua misericórdia que não se cansa, com teu amor que resgata, cura e restaura. Como fizeste com aquele homem na cruz, olha para mim com ternura. Jesus, lembra-te de mim, agora e sempre. Amém. Aproveita esse momento que você e ele. E conta para ele, talvez essa frase não tenha chegado no seu coração como chegou no meu. Essa frase me deixou parada no Evangelho, apesar de eu ter escutado isso tantas vezes. Quando eu vi o bom ladrão falando, Jesus, lembra-te de mim. Conta para Jesus agora o que você gostaria que ele se lembrasse. O que na sua vida você acha que ele não lembrou? O que ele está precisando de voltar o olhar na sua vida agora? Obrigada, Jesus, porque o Senhor, na verdade, nunca se esqueceu de cada um de nós. Obrigada por lembrar de tantos detalhes da nossa vida, de cuidar de cada coisa que a gente nem sabia, por não perder nenhum passo nosso durante todo o dia, por contar todos os fios de cabelo da nossa cabeça, por cuidar de nós. Mas às vezes a gente precisa, para nós mesmos, pedir ao Senhor que mantenha os olhos fixos em nós e lembre de nós na nossa luta diária, no cansaço, no desânimo, na tristeza, quando a gente acha que vai desistir de tudo, acha que está tudo sem sentido. Lembra daquilo que somos feitos, de barro. Somos um nada, Senhor, mas o Senhor nos ama. Cuide de nós. Continue com os olhares, com o olhar fixo em nós, em cada um, em cada dor, em cada alegria, em cada angústia, em cada situação difícil, Senhor. Olhe por nós. Jesus sabe qual que é a coisa mais preciosa que a gente precisa lembrar todos os dias. Nos faça lembrar que somos seus filhos amados, que temos uma pertença, temos um Pai. Nos ajude a lembrar todos os dias da nossa vida. E agora é uma hora difícil, né, Jesus, que a gente precisa conversar com o Senhor, que é a hora do perdão. Quem quiser assentar, pode assentar, porque agora é uma hora da gente... Jesus nos ensinou que a gente precisa aprender a perdoar aqueles que nos ofenderam. E Ele nos ensinou que a gente perdoa 70 vezes 7. Ele nos ensinou a rezar o Pai Nosso, e lá a gente perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então agora, nós estamos encerrando um ano, vamos começar ano novo. A gente não quer, Jesus, ficar arrastando amargura, rancor, raiva, ódio. Queremos não, é outro ciclo, outra história. Nós vamos recomeçar. É um tempo de advento, vamos preparar a sua chegada. Olha que alegria poder viver tudo isso.
novamente fazer um novo ciclo com o Senhor. Vivemos um ciclo junto com São Lucas, agora nós vamos recomeçar o novo ciclo. Então viemos pedir ajuda. Nos ajude, Jesus, a perdoar. Agora o Senhor vai nos ajudar a lembrar tudo que está preso em nós, tudo que o nosso corpo ainda não esqueceu. Então, como é que eu sei que eu perdoei alguém? Eu tenho que encontrar com essa pessoa e meu corpo não tem que reclamar. Eu tenho que saber que eu já perdoei. Se eu passo mal diante de alguém, é porque eu ainda não perdoei. Então, vamos deixar aqui agora, colocar aqui no seu, aqui Jesus, no seu coração, as pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que nos traíram, tanta coisa que nos ofendeu, tanta coisa que bloqueou o nosso caminho, que nos impediu de andar, que nos impediu de caminhar e de voar, Jesus. Lembrando sempre que a mágoa, o rancor é o veneno que eu tomo para que o outro morra. Me ajude a fazer o exercício que é a fisioterapia da alma, é o perdão. Mas a gente não é capaz de perdoar sem a vossa graça. Porque o perdão não é nosso, Jesus. Nosso é se vingar. Nós queremos um coração limpo. Nós queremos sair daqui completamente transformados. Nós não queremos sair daqui com nenhuma ponta de mágoa, de rancor, de nenhum sentimento que atrapalhe essa doçura desse momento, que é a sua santíssima presença conosco. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, nos ajude a prestar tanta atenção nessa oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Nós damos ao Senhor a condição de sermos perdoados, perdoando também. Nos ajude, precisamos dessa graça, precisamos de um coração mais leve. Nosso coração às vezes fica trancado para a graça de Deus, porque o coração está duro, pesado, que a gente não consegue perdoar. Essa graça é imensa, imensa, mas nós estamos diante do Deus vivo. Anda no meio de nós aqui agora, e nos concede a graça de perdoar. O Senhor nos ensinou no alto da cruz, e o Senhor pediu ao Pai: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Nos ajude, Senhor, nos ajude a conseguir viver de verdade a nossa fé. Agora é uma hora, depois que a gente já pediu a Jesus para nos ajudar a perdoar, Jesus ensina assim: quando você vier me visitar, traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Senhor de todas as coisas. Então agora vocês vão colocar aqui, qual é a maior dor que você carrega no coração? Qual é a situação que você precisa de uma solução? Você não vai dar sugestão para Jesus, você só vai entregar. Fala: Jesus, sabe aquele caso? Só resolve para mim. Sabe aquela situação? Me ilumina que caminho tomar. É só isso, Ele já sabe. Vamos fazer uma entrega, faça uma entrega de coração, de cada coisa que te impulsionou para estar aqui hoje. O que você veio buscar? A solução é Ele, olha aqui. Conta para Ele aquilo que hoje está tirando seu sono, está te deixando preocupado, está te deixando irritado. Fale com Jesus agora. Mas Jesus também disse que quando a gente vier aqui, estar diante dele, né, a gente não tem dimensão do que está acontecendo aqui agora do ponto de vista espiritual, não é? Estamos diante de um Deus que é vivo. Parece pão, mas não é pão. É Jesus escondido. É corpo, sangue, alma e divindade. De um Deus que São João Maria Vianney
teve a visão de que quando a gente vinha adorar o Senhor, Ele vinha até nós, abraçava e beijava cada um de nós. Mas Ele diz: quando você vier até aqui e você quiser interceder por alguém, fala assim comigo, igual falaram quando foram me contar que Lázaro estava doente. Fala: Jesus, sabe aquela pessoa que o senhor ama? Fala o nome dela. Ela está doente. Doente não é doença física, é o pecado. É o pecado que nos paralisa, é o pecado que nos tira do caminho, é o pecado que nos impede a graça, é o pecado. É o pecado que nos faz infiel a Ele, é o pecado que faz com que a gente possa ferir o Senhor, é o pecado que impede o nosso caminho. Intercede agora por alguém. E Jesus diz assim: todas as pessoas que vocês colocarem dentro do meu coração, elas jamais se perderão, porque é o meu coração, tudo que é entregue está guardado. Então aquele filho que você preocupa, aquele marido, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, se tem alguma situação que está tirando seu sono, quantas mães desesperadas com os filhos, é agora a hora da gente colocar lá no coração dele. Falei: eu queria que essa pessoa estivesse aqui, eu queria que ela se convertesse, eu queria que ela pudesse experimentar do que está sendo derramado em mim agora. Mas fala com ele, não dê sugestão, apenas entregue a pessoa, e depois Jesus fará, não é? A gente confia. Vamos guardar no coração dele aquela pessoa que você tem tanto amor e que ela ainda não se converteu ao Senhor Jesus. Aprendo a rezar essa oração para que cada vez que vocês comungarem, quando receberem Jesus, faça essa oração. Se entreguem a Ele, dando a liberdade de vocês, a memória, a vontade, o entendimento. E fale com Ele: a única coisa que eu quero perseguir é fazer a vossa santíssima vontade. Quando o anjo apareceu, o anjo Portugal apareceu para as crianças lá em Fátima, ele ensinou as crianças a rezar uma oração de adoração e reparação. A gente precisa aprender a rezar essa oração e rezar mais vezes, para aprender a adorar ao Senhor. Então o anjo ficou de joelho, com o cálice suspenso, o cálice estava no ar, com a hóstia, e a hóstia sangrava dentro do cálice. E ele, com as crianças de joelho, rezou essa oração. Essa oração é uma oração para a gente saber de cor, e é para aprender a adorar e reparar. Tenho certeza que vocês sabem. Quem souber, me acompanha. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão dos pecadores. Amém. Jesus, quero te adorar do mais profundo do meu ser, meu Deus, meu Salvador, meu Rei. Jesus, eu te adoro por tudo que está acontecendo na minha vida. Eu te adoro, Jesus, porque és meu Senhor e meu Deus. Amém. A oitava dor de Maria. Ela queixa do abandono dele. Lembrem sempre que Jesus te espera sempre, todos os dias. Aproveitem enquanto Ele é de graça, enquanto Ele está tão sozinho que Ele tem tempo para nós.
Nós podemos ficar o tempo que quisermos. Ele está sempre à nossa disposição para nos ouvir, né? Para nos consolar, para nos orientar. Não tem ninguém como Ele. Vamos agradecer Jesus. Pai Santo, Pai de amor, eu te agradeço por tantos dons e tantos presentes que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Pai, por sermos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. Obrigado pelo nosso passado, pelo presente e pelas bênçãos e graças que estão sendo derramadas agora sobre mim, sobre cada um e sobre a nossa família, nessa hora de adoração. Nós não sabemos, Jesus, quantas graças estão sendo derramadas nesse momento. Nós não sabemos quantas coisas estão sendo curadas, quantas portas estão se abrindo, quantas coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um e da nossa família, porque estamos aqui em adoração. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo futuro de cada um de nós. Obrigada. Obrigada pelo plano de amor que o Senhor traçou para a vida de cada um de nós. Nenhuma vida, Senhor, ela é sem sentido. Cada vida aqui tem um propósito no projeto maravilhoso da salvação. Cada um de nós tem um papel absolutamente único e exclusivo. Nos ajuda a cumpri-lo. Jesus Cristo, meu melhor amigo, meu Salvador e meu Rei, muito obrigado pela minha salvação, pela salvação de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter nos amado tanto. A única coisa que te segurou na cruz não foram os pregos, foi o amor. Foi o amor que o Senhor sentiu por cada um de nós, por esse amor que é doce, que é eterno e que é pessoal. Obrigado pela nossa redenção, Jesus. Às vezes a gente ainda não tem dimensão daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, por ter nos tirado do reino das trevas, nos dado o reino do Pai, por nos ter permitido ter uma vida que é eterna. Nós não sabemos ainda, Jesus, o que significa tudo isso. Obrigado. Muito obrigado, meu Mestre, porque o Senhor veio nos ensinar o seu caminho. Somente o Senhor podia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por não perder a paciência conosco. Obrigado por nos esperar na lentidão do caminho. Obrigado, Jesus, pela sua paciência com nossas demoras, porque somos tão lentos em crer, tão lentos em nos posicionar. Muito obrigado, Jesus, pela sua presença amorosa na Santa Comunhão e por vir fazer sua morada no mais íntimo do nosso coração. Divino Espírito Santo, nosso santificador, luz do nosso caminho. Obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor está realizando em nós e que nesse momento está sendo renovado. Obrigado. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado por insistir conosco, porque nós somos crianças, né? Diante de Deus, sabemos nada. Agradeço ao Espírito Santo por nos ensinar a adorar ao Pai e ao Filho. Obrigado por nos transformar a cada dia, a cada hora, num verdadeiro adorador e servo inútil de Deus. Amém. Eu gostaria de lembrar a vocês que a festa de Cristo Rei são 3 coisas que a gente tem que lembrar. Primeira, que nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Nunca se esqueçam disso. Nenhum poder humano é maior do que o amor e a justiça de Cristo. Então, independente do que você está vivendo, ninguém pode com Ele. Jesus não reina com força, mas com proximidade. O seu trono é o seu coração quando você o acolhe. Jesus reina
quando você perdoa, quando você ama e quando você escolhe a paz no lugar da vingança. A solenidade de Cristo Rei, na verdade, nos aponta para o dia em que Deus enxugará toda lágrima, Ele enxugará. Todas as suas dores irão acabar e Ele fará novas todas as coisas. Haverá um outro tempo, um outro mundo. Haverá um tempo de paz. É a promessa que o bem terá a última palavra. Guardem uma coisa: não fomos feitos para a dor, é para o amor que Deus nos criou. Então a última palavra, por mais que a gente esteja vendo tanta injustiça, tanto mal, tanta situação que a gente pensa não tem mais saída, a última palavra é dele, é de Jesus. O bem vencerá. Nunca tenham dúvida disso no coração de vocês. Hoje, nesse momento, a partir de hoje, deixa Jesus reinar na tua vida, no teu lar, nos teus medos, nos teus planos e nos teus impossíveis. Ele é o Senhor, Ele é o princípio, o fim, Ele é o Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor, que nos permitiu estar diante dEle durante todo esse tempo. Para sempre seja louvada. Se essa palavra tocou você, curta e compartilhe para que ela alcance mais corações. Fiquem com Deus. Ficai preparados. É um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche, e não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário, absoluto. Porque vai te enrolando, porque você na verdade perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos caindo na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé: come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado. E a gente passa o dia inteiro e não viu Ele, o dia inteiro, e não prestou atenção. E a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos. Eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos, coração fecha, falo: não tem nada com o seu problema. E não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare, avalie a nossa vida e fala: a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta?
Como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida, senta aqui, faça uma releitura da vida. Faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dele para falar, se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando, Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi. De repente abriu os olhos e falou, mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor. O que apresentou? Então, eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia ou na manhã cedo, ele te chamar e falar, acabou, vem? Está pronto. Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar, como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dele, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso. Então, nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque na grande maioria das vezes a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala, faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente, baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando o quê? Nada. Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou. Só isso. Esses dias eu sacudi os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei, a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só. Programar as viagens para a Europa, e só. É muito nada, né, não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo, mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera. A nossa conversão, ela é muito lenta. Porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração, só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame para que o cirurgião pudesse estudar tudo.
Discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí, ontem, conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei, esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não... A gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela, esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença. Ele é de Deus. Então, vamos fazer o que precisa ser feito. Não tem jeito. Vai deixar ele aqui a vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração. E aí falei com eles, amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês, vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném, e desçam, e o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí, fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança, não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, falei, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô Filó, você está muito animado? Não estou não. Falei, não fala isso comigo não. Ô Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Falei, eu sei quando abre a boca é duro, assim... Falei, não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc. Aí, de tarde, eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. Aí o pai me ligou e falou comigo, doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu. E aí a gente conversou muito, ele disse, mas doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas. E ele me disse, doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez, o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dEle, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo, eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá, o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dele? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos, conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dele. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes, o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador, do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz, e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço e de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim esse mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo para mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então, nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança. Porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda,
Mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos, nós sabemos que Deus ainda não teve ali, não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai, neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem, do que ele já está vendo e que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta? Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho como o Senhor mandou. Então é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço. Todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca e nos atrai para a felicidade. Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele, faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa, então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria, não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? 0. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia pouquinho nele, muito pouquinho. Porque nós temos que ter uma conduta assim, se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse. Eu queria tal coisa, o senhor está de acordo? Mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração. Enquanto isso, o senhor me manda fazer o que o senhor precisa. Vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque ele é algo que a gente não explica. Porque só ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E ele manda sempre além. Porque ele é Deus. E ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, né? Fala, por que você está nesse desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje, envenenado? Está ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente?
Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que ele nos precede. Como é que ele toma conta de todas as coisas? Como é que ele vai à nossa frente? Como é que se você falar alguma coisa com ele hoje, você chegar na sua casa, ele já fez para você? Experimentem isso. Vocês vão ver como é que ele é. Ele é algo encantador. Porque ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor, ele só quer a vida melhor para nós. Então, quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus, para, e veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadãos do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor. Como é que você está caminhando? Nós já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa, com o advento, ela tem que ter dois ângulos, tem que ter dois olhares. Uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem. Mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então, eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então, nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo. Conter essas duas coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é a minha proposta, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir. Em cada situação, falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina. Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento. Porque quando você ama, é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro. Você conhece o barulho do carro. Você conhece a sombra. A forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Isso é coisa linda, é criança esperando a mãe chegar. Quando ela, depois de 7 meses dela. 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele. Saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor. Que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer felizes. Para nos dar o melhor, para abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. O dia que entendermos isso. Como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. E eu digo, ele vem em todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que Ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando Ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo, falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas Ele vai te sugerir, porque Ele é muito delicado, Ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então, Ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse, ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento. De estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto. Que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então é preciso que a gente confesse mais.
Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco. Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas conceda, que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né, período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois. Quem sabe ano que vem. O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora, é esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, Ele já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, é só porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele, falando, eu sei que o Senhor fez o melhor para mim. Que Deus nos conceda nessa noite, que a gente possa voltar para casa repensando nisso. Se hoje eu for chamada, estarei pronta.